Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um momento de luz, aprendizado e elevação aqui no nosso canal. Que você se sinta acolhido com carinho nesta jornada espiritual, onde buscamos, juntos, compreender as lições eternas do Evangelho à luz da doutrina espírita. Hoje, vamos refletir sobre a mensagem de número 5, do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. O título da lição é Bases. E ela nos conduz a uma das cenas mais comoventes e simbólicas do Evangelho, o momento em que Jesus lava os pés dos discípulos. O versículo que guia esta mensagem é do Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 8. E nos apresenta esse diálogo tocante entre o Mestre e Pedro. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Essa frase tão poderosa nos revela verdades profundas sobre humildade, renovação e entrega. Emmanuel, com sua clareza espiritual, nos convida a olhar além do gesto simbólico e entender a essência transformadora da presença do Cristo em nossa vida. Você já pensou que, antes de qualquer caminhada espiritual verdadeira, é preciso permitir que Jesus nos lave os pés da alma? Que sem essa base purificadora, sem esse toque regenerador, nossa jornada permanece presa às ilusões do mundo. Prepare-se para uma reflexão profunda sobre como recomeçar, como aceitar o toque amoroso de Jesus em nossa vida e permitir que Ele nos limpe o caminho para uma nova forma de existir. Fique conosco até o fim deste episódio. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixe seu like e compartilhe essa mensagem com alguém que esteja precisando de um novo ponto de partida na caminhada da alma. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. João, capítulo 13, versículo 8. É natural vejamos, antes de tudo, na resolução do Mestre, ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. Primeiramente, é justo examinarmos a interpretação intelectual, adiantando, porém, a análise mais profunda de seus atos divinos. É que, pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros de sua doutrina de amor e perdão. O homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente que pisará sobre novas bases, enquanto que suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. Alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Tudo se renova e a criatura compreende que não fora essa intervenção maravilhosa e não poderia participar do banquete da vida real. Então, como o apóstolo de Cafarnaum, experimenta novas responsabilidades no caminho, desejando corresponder à expectativa divina, roga a Jesus lhe lave, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. A cena em que Jesus lava os pés dos discípulos, retratada no capítulo 13 do Evangelho segundo João, é uma das mais simbólicas e profundas de todo o Novo Testamento. E, como sempre, Emmanuel nos convida a não permanecer apenas na superfície do gesto, mas a adentrar os significados mais íntimos e transformadores desse ato do Cristo. À primeira vista, podemos compreender a atitude do Mestre como um exemplo de humildade, e, de fato, é. Mas Emmanuel nos convida a perceber que há mais do que isso. Há ali um gesto espiritual de purificação e preparação, algo que transcende a higiene simbólica e se conecta diretamente ao início de uma nova jornada para o Espírito encarnado. Não é à toa que Jesus diz a Pedro: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Essa fala é uma afirmação espiritual profunda. Não há como caminhar com Jesus sem antes permitir que Ele nos lave os pés. E o que seriam esses pés senão o ponto de contato com o mundo, as marcas da estrada percorrida, os registros das escolhas passadas? Ao lavar os pés, Jesus não apenas ensina a humildade, Ele limpa o caminho para um novo início. Ele purifica simbolicamente as bases da nossa marcha espiritual, removendo os resquícios do erro, da ilusão, da ignorância. Emmanuel é claro ao dizer que o Cristo continua lavando os pés dos seguidores sinceros de sua doutrina. Isso significa que essa ação não ficou no passado. Ainda hoje, cada vez que nos abrimos ao Evangelho, que acolhemos com sinceridade as lições do Mestre, que aceitamos a verdade com arrependimento e desejo de transformação, Jesus está nos lavando os pés.
Ele está nos preparando para uma nova forma de caminhar. Isso é belíssimo. Porque muitas vezes pensamos que já estamos prontos para servir ao Cristo, que já conhecemos o suficiente, que já fazemos o necessário. Mas Emmanuel nos lembra que antes de agir em nome de Jesus, é preciso aceitar sua purificação. Não é com os pés sujos de orgulho, vaidade ou interesses pessoais que poderemos participar do banquete da vida real, como ele diz. É preciso deixar que o Mestre retire essas impurezas com sua paciência, com sua verdade, com sua luz. E por que Pedro se recusa inicialmente? Porque o orgulho ainda falava mais alto. A recusa de Pedro é a recusa simbólica de muitos de nós que, mesmo conhecendo Jesus, ainda resistimos a permitir que ele nos toque nas áreas mais vulneráveis, nos pontos mais sensíveis, nas regiões mais enraizadas do nosso ser. Deixar que Jesus lave nossos pés é nos abrir à mudança, é permitir que ele revele e cure aquilo que nem sempre queremos ver. Quantas vezes seguimos a doutrina, frequentamos reuniões, estudamos os textos sagrados, mas mantemos os pés sujos da resistência ao perdão, do apego ao passado, da vaidade disfarçada de serviço. Emmanuel, com sua ternura firme, nos mostra que sem essa limpeza profunda, não há como participar verdadeiramente do projeto de Jesus. E essa purificação não é mágica. Ela não acontece sem nossa permissão. O Cristo só lava nossos pés se nós permitirmos. Pedro só recebe o gesto de Jesus após superar a resistência inicial. Da mesma forma, é preciso nos despir da rigidez, da autossuficiência, do medo da entrega, para que o Cristo nos alcance com seu amor que regenera. Emmanuel ainda nos diz que, ao contato com Jesus, o ser humano sente que pisará sobre novas bases. Ou seja, a forma como ele vê a vida, os valores que o guiavam, os objetivos que o moviam, tudo isso começa a mudar. O Evangelho não é um acessório espiritual, ele é revolução interior. Ele muda o chão onde caminhamos. E é por isso que a limpeza dos pés simboliza a preparação para uma nova direção. Não é apenas caminhar diferente, é caminhar por outros caminhos. A mensagem nos mostra que o Evangelho não é só consolo, mas também base firme para a renovação. A partir do momento em que permitimos que Jesus nos lave os pés, a nossa postura na vida começa a se transformar. Passamos a desejar novas atitudes, novas relações, novos compromissos com a verdade, com a caridade, com a vigilância íntima. Como Emmanuel coloca lindamente, alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Essa leveza é o oposto do peso que carregávamos quando andávamos sem a luz de Jesus. É o oposto do arrastar cansado de quem vive sem rumo. Quando aceitamos a intervenção do Cristo em nossa vida, ele nos torna leves, não porque retira nossas dificuldades, mas porque nos fortalece internamente para enfrentá-las com sentido e fé. Este primeiro bloco da análise nos mostra que a verdadeira caminhada com Jesus começa na base, e essa base é a humildade de permitir que ele nos lave. Que ele revele onde precisamos mudar, que ele nos prepare para trilhar o caminho estreito, mas libertador, da luz. Já compreendemos que permitir que Jesus nos lave os pés é aceitar a purificação das nossas atitudes, pensamentos e intenções mais profundas, abrindo espaço para um novo caminhar espiritual. Agora, vamos refletir mais profundamente sobre o impacto dessa ação em nossa vida prática, e o que significa viver com novas bases. Quando Emmanuel afirma que ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, a criatura sente que pisará sobre novas bases, ele está falando de uma transformação estrutural. Imagine alguém caminhando por anos em um terreno de areia movediça, cheio de dúvidas, medos, mágoas, ressentimentos, ilusões. Essa pessoa tenta se mover, mas afunda. Tenta construir, mas tudo desaba. Seus projetos não se sustentam, suas relações desmoronam, sua fé oscila. Até que um dia, essa alma se encontra com o Evangelho, não apenas como livro, mas como força viva e atuante. E então algo acontece. Um novo chão começa a surgir. Um chão sólido, feito de valores eternos: caridade, perdão, verdade, responsabilidade, serviço. Esse chão é o que Emmanuel chama de novas bases. Ele não é dado, ele é construído, e o primeiro tijolo dessa base é a humildade de aceitar que não sabemos tudo, não conseguimos tudo sozinhos e precisamos da luz do Cristo para nos orientar. Essas novas bases exigem de nós uma postura ativa.
Emmanuel mostra que a aproximação de Jesus não nos isenta do esforço, pelo contrário, ela nos coloca diante de novas responsabilidades. Essa é uma das verdades mais libertadoras, e também desafiadoras, da vida espiritual. O contato com o Cristo não nos tira o peso da vida, mas nos fortalece para carregá-lo com dignidade. Ele não apaga as consequências das nossas escolhas, mas nos ensina como aprender com elas. Ele não nos livra do dever, mas nos inspira a cumpri-lo com amor. Essa é uma das grandes diferenças entre uma fé infantil e uma fé madura. A fé infantil espera que Deus resolva os problemas. A fé madura compreende que Deus nos chama a cooperar com Ele na solução dos nossos próprios desafios. E essa cooperação começa quando deixamos Jesus lavar nossos pés, ou seja, quando permitimos que Ele nos mostre por onde temos andado, quais caminhos têm nos afastado da luz, e que nova direção podemos tomar. Isso exige coragem. Porque muitas vezes é mais fácil continuar andando do jeito que estamos, mesmo que seja em círculos. É mais fácil manter as velhas justificativas, as velhas desculpas, os velhos hábitos. Mas Emmanuel deixa claro, não há vida verdadeira sem renovação. O banquete da vida real, como ele descreve poeticamente, só está acessível para quem aceita esse processo de transformação. E aqui entra um ponto muito bonito da mensagem. Emmanuel diz que, ao receber essa intervenção maravilhosa do Cristo, a criatura compreende que não poderia participar da verdadeira vida sem esse toque divino. Isso nos ensina que ninguém evolui sozinho, no sentido profundo da alma. Podemos fazer muito com esforço pessoal, mas há dimensões da alma que só se abrem à luz do amor. E Jesus é essa luz. Ao aceitar que Jesus nos lave os pés, estamos dizendo com o coração: Senhor, eu aceito caminhar com mais consciência. Eu aceito rever meus passos. Eu aceito abandonar o que não me serve mais, mesmo que isso doa. Eu aceito ser transformado. E esse é o início da verdadeira espiritualidade. Não há que nos acomoda, mas há que nos move. A partir desse ponto, tudo se renova, como diz Emmanuel. As prioridades mudam, os valores se ajustam, os relacionamentos ganham novo sentido, a dor passa a ser vista como instrumento de crescimento, e até as dificuldades se tornam oportunidades de servir. A alma se reconecta com sua essência divina. E então, como Pedro, passamos de um estado de resistência para um estado de entrega total. No início, Pedro disse: Nunca me lavarás os pés. Depois, tocado pelo amor de Jesus, declarou: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Essa mudança é maravilhosa. É o símbolo da alma que compreende a profundidade da presença de Jesus e deseja ser transformada por inteiro. Isso nos ensina algo fundamental: ninguém segue Jesus pela metade. A caminhada com Ele é integral, é completa, é comprometida. Não basta que Ele limpe apenas um pedaço da nossa vida, um aspecto da nossa personalidade, uma área do nosso comportamento. Quando entendemos quem Ele é, o que Ele representa, o que Ele propõe, nossa resposta precisa ser de total abertura. Senhor, limpa tudo o que em mim ainda impede o amor de fluir. Lava também minhas mãos, para que eu sirva melhor. Lava minha cabeça, para que eu pense com mais clareza. Lava meu coração, para que eu sinta com mais compaixão. Esse é o espírito da transformação verdadeira. E essa transformação começa, como Emmanuel nos mostra, na base. Não há construção espiritual sólida sem fundações profundas. E essas fundações são feitas de humildade, de entrega, de sinceridade e de ação. Emmanuel nos convida a olhar com mais carinho e responsabilidade para nossa jornada espiritual. Ele termina a mensagem lembrando o gesto final de Pedro. Tocado pela presença de Jesus, ele não apenas aceita a purificação dos pés, mas pede que o Mestre lave também suas mãos e sua cabeça. Essa atitude simboliza a rendição total do espírito à vontade divina. Pedro reconhece que não basta andar com o Cristo, é preciso agir com Ele, as mãos, e pensar com Ele, a cabeça. Ou seja, uma transformação integral, onde não apenas os caminhos mudam, mas também os valores que nos movem e as atitudes que expressamos no mundo. Quantas vezes em nossa caminhada espiritual não nos vemos desejando essa mesma renovação? Sentimos que os pés estão pesados, que a vida parece sem direção, que os caminhos escolhidos estão nos afastando da paz verdadeira. Nesses momentos, o gesto do Cristo se renova diante de nós.
Ele se ajoelha simbolicamente à nossa frente e oferece água viva para lavar nossos caminhos. Mas a escolha de aceitar essa purificação ainda é nossa. E o que significa, na prática, permitir que Jesus nos lave os pés? Significa parar de justificar comportamentos que sabemos não condizem com o Evangelho. Significa rever nossas escolhas com honestidade, reconhecer onde erramos, pedir auxílio para mudar, principalmente, colocar em prática os ensinamentos recebidos. Significa assumir que não somos vítimas da vida, mas coautores do nosso destino, e que o Cristo, em sua infinita paciência, está sempre disposto a nos auxiliar, mas não sem a nossa participação ativa. Aceitar que Ele nos lave os pés, também, aceitar o caminho da responsabilidade espiritual. Não mais transferir a culpa, nem esperar soluções externas, mas compreender que, se desejamos andar ao lado de Jesus, precisamos também caminhar como Ele caminhou, com firmeza, com compaixão, com espírito de serviço e fidelidade à verdade. E aqui cabe uma reflexão: quais são os pés sujos que ainda não deixamos Jesus tocar? Seriam nossos ressentimentos antigos? Nossos hábitos escondidos? Nosso orgulho intelectual? Nossa vaidade no serviço espiritual? Nossas justificativas para não perdoar? Emmanuel nos convida a colocar tudo isso diante do Cristo e dizer: Senhor, lava também isso. Eu quero caminhar contigo com leveza, com verdade, com entrega. E mais, lavar os pés com Cristo também significa lavar os pés uns dos outros. O exemplo do Mestre é também um convite para que não nos coloquemos em posição de superioridade frente aos irmãos de caminhada. Todos nós temos os pés marcados pelas estradas difíceis da vida. Todos carregamos feridas, quedas, tropeços. E se Jesus, o mais puro dos espíritos, ajoelhou-se para lavar os pés de homens simples, rudes, falhos, quem somos nós para julgar, condenar ou recusar o serviço humilde? Assim, essa mensagem nos convoca ao trabalho fraterno, ajudar os outros a caminharem melhor, oferecendo palavras de apoio, escuta verdadeira, paciência, exemplos de transformação. Não basta que sejamos limpos, precisamos também cooperar com a limpeza moral do mundo, começando por nossos lares, nossos ambientes de trabalho, nossos núcleos de convivência. É muito belo perceber que, ao final da mensagem, Emmanuel não fecha um ensinamento, mas abre um caminho. Ele mostra que o Evangelho é uma base viva, dinâmica, que se renova cada vez que alguém permite ser tocado pelo Cristo. Cada vez que alguém deixa Jesus lavar seus pés, nasce um novo andarilho da luz. Um coração disposto a não mais andar perdido, mas a trilhar a estrada da redenção, com firmeza, compaixão e perseverança. E esse é o convite final. Permita que Jesus te lave os pés, mas não pare aí. Ofereça também suas mãos e sua cabeça. Entregue sua vontade, suas intenções, suas atitudes, seus pensamentos. Não para perder sua identidade, mas para descobrir sua essência mais profunda, aquela que foi criada para amar, servir e brilhar. Jesus quer caminhar contigo. Mas antes, Ele precisa te purificar com sua luz. E essa luz não fere, não julga, não expulsa. Ela cura. Ela liberta. Ela convida. Ela transforma. Ao meditarmos sobre esta mensagem luminosa de Emmanuel, fica claro que o gesto de Jesus lavando os pés dos discípulos não foi apenas uma cena comovente do passado, mas um convite eterno à renovação interior. Ele continua, em espírito, nos oferecendo a água viva da sua verdade e o toque purificador do seu amor. Cada vez que nos abrimos com humildade à transformação, permitimos que Ele nos lave os pés espirituais, e com isso, reformamos nossa rota, libertamos nossos passos das prisões do passado e ganhamos novas bases para caminhar rumo à vida real, aquela que pulsa no bem, na verdade e no serviço. Por isso, te convido com carinho, permita que Jesus lave os teus pés. Entregue a Ele as dores que te cansam, os erros que te paralisam, os padrões que te aprisionam. Aceite a luz que vem para purificar, reerguer e guiar. E, como Pedro, não peça apenas pelos pés, ofereça também as mãos e a cabeça, para que tudo em você caminhe na direção da luz. Se essa mensagem falou com a tua alma, inscreva-se no canal, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa desse toque de renovação, e comente aqui embaixo, em que área da sua vida você sente que Jesus deseja te lavar os pés e renovar seus caminhos. Seu comentário pode inspirar e consolar outros corações.